contemporânea. Para a gente dar andamento à nossa conversa, eu sugiro que a gente olhe mais aprofundadamente para essa obra do Damien Hirst, artista inglês, contemporâneo, vivo, que produziu essa obra chamada A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Então, olha só, um título já sugestivo e que pode nos causar uma primeira inquietude, uma primeira provocação, falando de vida e morte, falando desse animal que está colocado ali num espaço museológico. E Damien Hirst produziu essa obra em 91. A gente vai falar desse contexto também. Veja só, uma das perguntas que a gente precisa sempre se fazer ao observar um objeto artístico é qual o seu gênero? Como que a gente consegue começar a ler uma obra de arte? Pela observação do gênero. E aqui a gente está em frente a uma escultura. Escultura porque se trata de um objeto artístico tridimensional, que tem volume. E a gente poderia acrescentar essa descrição o fato de ser uma escultura taxidérmica, ou seja, que preserva um animal morto, expõe um animal morto. Muito legal. Então a gente está observando o ambiente, o contexto, as características da obra, a materialidade dessa obra, e aí a gente pode pensar em quais são as sensações que a gente tem ao observar um tubarão e qual o sentimento que é gerado dentro de nós, né? Me parece que tem a ver com um sentimento de medo, me parece que pode ter a ver com um sentimento de apreensão, angústia, e tudo isso é gerado por meio de uma sensação de que esse tubarão está vindo na nossa direção, né? Como se ele estivesse nadando em meio ao espaço expositivo. Então, muito interessante como essa obra nos provoca. Olha só o que o próprio Damien Hirst, artista que produziu essa obra, disse. Gosto da ideia de uma coisa para descrever um sentimento. Um tubarão é assustador, maior que a gente, está num ambiente desconhecido para nós. Parece vivo quando está morto e morto quando está vivo. Então, muito legal, porque esse exercício que a gente tem feito aqui no curso de decifrar o discurso de um artista colocado em uma obra de arte, de olhar para essa obra e lê-la, né, conseguir ler e interpretar esse objeto artístico, me parece que está dando certo, porque a gente está conseguindo, a partir de alguns recursos, alguns instrumentos de leitura e análise visual, entender qual a sensação que é provocada aos nossos sentidos, ao nosso olhar, sobretudo, e quais os sentimentos que são gerados a partir de uma percepção subjetiva, de uma interpretação de cada um de nós. Muito bom, acho que a gente está em diálogo aqui com o Damien Hirst. O que fica para a gente a questão, né, mais forte, principalmente por se tratar da economia da arte contemporânea, é como esse tubarão passou a valer 12 milhões de dólares. E veja, estou falando em valores de 2005, quando o dólar estava R$ 2,70. Então, hoje em dia, essa obra já teria um valor muito maior se comparado, se feito o reajuste. Mas vamos tomar como 12 milhões de dólares, porque foi o preço de venda pelo qual ele ficou famoso. Então, o que faz uma obra, um objeto artístico, e essa é a nossa grande provocação, a nossa grande pergunta, que já começou lá com Comedian, do Maurício Catelan, e que vem agora para a obra de Damien Hirst, esse tubarão, a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. Então, o que faz uma obra de arte ganhar essa dimensão, esse valor de venda? E aí a gente pode usar um trecho do Don Thompson. O Don Thompson escreveu esse livro O Tubarão de 12 milhões de dólares. Tem um trechinho dele disponível para você na sala de aula. E ele diz assim, em parte, a resposta é que no mundo da arte contemporânea, a gestão de marca pode substituir o juízo crítico. E aqui havia muito trabalho de gestão de marca. Então o Don Thompson está nos acrescentando um elemento, que é o elemento do marketing, de como as obras, como os nomes dos artistas, como as casas leiloeiras, os museus, os vários espaços expositivos carregam esse conceito de marca
né? Carregam esse conceito de um item que tem um valor intangível muito grande e que é percebido como símbolo de status, símbolo de poder, por muitas outras pessoas que compõem esse mesmo ambiente. Então a gente está falando de marketing, a gente está falando de branding, né? A gente está falando do valor das marcas e da gestão das marcas. E aí, para a gente deixar isso mais palpável, de quem a gente está falando aqui, nesse caso? Do Damien Hirst. O Damien Hirst passa a ser um artista cujo nome, Hirst, é uma marca para a arte contemporânea. Então, é possível que uma pessoa, ao entrar num espaço expositivo ou ao entrar na casa de um colecionador, se depare com um objeto artístico e perceba que ali há um Hirst, não é? Se a gente pudesse dizer assim. Ou seja, há uma marca, há a presença de, mais do que uma obra, há a presença de um valor muito trabalhado ali em termos daquele círculo de pessoas, né, daquele conjunto de atores que compõem o mercado da arte contemporânea. E aí eu sugiro 4 caminhos para a gente observar e entender como que se dá essa construção da marca. Então, a gente está falando da reputação do artista, do status da galeria ou do vendedor, do status do comprador e do tamanho da obra de arte. Acho que esses 4 elementos vão dar uma baliza para a gente conseguir olhar, né? Conseguir entender um pouco mais as dimensões que circundam a obra de arte e que lhe trazem valor. Vamos lá, vamos observar como isso se dá aqui na obra do Damien Hirst. A gente está falando desse artista britânico que fez parte desse grupo, Young British Artists, né? Os jovens artistas britânicos. Ele nasceu em 1965 e está vivo até hoje. E em 2007, suas obras foram estimadas em 140 milhões de libras esterlinas. Então, a gente está falando de um artista muito proeminente, muito destacado no mercado de arte. Vários dos leilões que acontecem com obras suas têm um preço de venda altíssimo. Ele chegou a superar grandes nomes do século XX em valores de venda de suas obras, e até hoje, né, nos dias de hoje, é o artista com maior alcance em termos de dinheiro, de valor, de preço das suas obras. Principalmente quando a gente está falando dos leilões, das casas leiloeiras, e a gente vai entrar nisso já já. Vejamos, esse é Damien Hirst. Ele começou os seus trabalhos, né, o seu estudo das artes visuais lá em Londres, nessa escola de artes, nessa faculdade de artes, e a sua primeira exposição aconteceu em 1990. Uma das primeiras obras dele, chamada 1000 Anos, reunia dentro de um volume de vidro e aço uma cabeça de vaca cortada e deixada ali em putrefação. Do outro lado eram colocadas moscas vivas que tinham que atravessar os orifícios do vidro que separava os dois espaços para conseguir chegar ao seu alimento, conseguir obter a sua comida. E nesse processo de voo das moscas de um lado para o outro, elas passavam por uma cerca que as eletrocutava. E, portanto, elas também morriam, caíam e ficavam ali embaixo. Veja, a gente está falando de um estilo artístico que vai ganhar o nome de shock art. Então, arte provocativa mesmo, a arte do impacto, do choque. E essa é uma das primeiras obras que o Hirst produz, e quem vai visitar a sua exposição é nada mais, nada menos do que Charles Saatchi.